Se ela fizer isso, ela está completamente afim de você. Vou te falar algo que provavelmente ninguém teve coragem de dizer com tanta clareza. A maioria dos homens não perde mulheres porque não tem valor. Perde porque simplesmente não sabe ler os sinais. E aqui está o problema. Você foi ensinado a procurar palavras. Só que o interesse verdadeiro raramente vem em palavras diretas. Ele aparece em pequenos comportamentos, atitudes sutis, coisas que, se você não prestar atenção, passam completamente despercebidas. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já ficou confuso, sem saber se ela estava interessada ou só sendo educada? Quantas vezes você perdeu tempo tentando decifrar algo que na verdade já estava bem na sua frente? A verdade é que quando uma mulher realmente está afim de você, ela faz certas coisas repetidamente. Não é coincidência, não é talvez, não é ela faz isso com todo mundo, ela faz isso com você. Mas aqui vai o ponto controverso. O interesse feminino raramente é óbvio para homens distraídos. E não porque é complicado, mas porque você não foi treinado para perceber. Enquanto você está focado no que ela diz, o jogo real está acontecendo no comportamento dela. E o mais curioso, muitos homens sabotam completamente situações promissoras simplesmente porque ignoram esses sinais. Ou pior, interpretam errado. Neste vídeo, você vai aprender exatamente isso. Os comportamentos que, se ela fizer, indicam que o interesse é real, forte e muito mais profundo do que você imagina. Mas atenção, isso não é sobre criar ilusões ou se enganar. É sobre entender padrões reais de comportamento humano. Se você prestar atenção até o final, vai perceber que algumas coisas que você achava normais, na verdade, são sinais claros. E outras coisas que você achava que significavam interesse, não significam absolutamente nada. Então presta atenção nisso aqui, porque pode mudar completamente a forma como você vê suas interações. Com T1, ela cria oportunidades para falar com você. Presta atenção nisso aqui, porque esse é um dos sinais mais subestimados e, ao mesmo tempo, um dos mais reveladores. Quando ela quer falar com você, ela não espera um motivo. Ela cria um, e isso muda tudo. A maioria dos homens comete um erro simples. Eles analisam o conteúdo da conversa, o que foi dito, a pergunta feita, o assunto. Mas o jogo real não está no o quê, está no porquê. Quando uma mulher está interessada, ela não precisa de um motivo forte para puxar conversa. Qualquer coisa serve. Literalmente qualquer coisa. Você viu aquilo? Você sabe tal coisa? Isso me lembrou você. Agora pensa comigo. Quantas dessas coisas realmente exigem você? Nenhuma. Ela poderia perguntar para outra pessoa. Poderia procurar no Google. Poderia simplesmente ignorar. Mas ela escolheu falar com você. Esse é o ponto. E aqui entra algo que muita gente ignora: consistência. Uma mensagem aleatória não significa nada. Mas quando isso começa a acontecer com frequência, quando ela sempre encontra um jeito de aparecer, aí já não é coincidência. É intenção. E não é uma intenção consciente do tipo, vou demonstrar que gosto dele. Na maioria das vezes, é algo natural. Ela simplesmente sente vontade de se conectar com você e encontra formas de fazer isso acontecer. Outro detalhe importante: o tipo de conversa. Nem sempre vai ser profunda, nem sempre vai ser interessante. E é exatamente isso que entrega tudo. Porque quando alguém está interessado, não está buscando apenas conversas úteis. Está buscando presença, contato, continuidade. Às vezes a conversa nem faz sentido, mas continua. E isso é raro. Agora vamos falar de um comportamento específico que você precisa observar. Quando a conversa poderia acabar, mas não acaba. Você responde algo simples, seco, neutro
E mesmo assim, ela puxa outro assunto. Ela estende, ela adiciona algo, ela mantém o fluxo. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque ela quer manter você ali. E aqui vai um ponto importante, talvez o mais controverso dessa sessão. Interesse real não é silencioso. Se ela está genuinamente interessada, você não vai precisar fazer todo o esforço sozinho. Sim, pode existir timidez, pode existir cautela, mas ainda assim haverá movimento. Pequenos sinais, pequenas iniciativas e criar oportunidades para falar com você é uma das formas mais claras disso. Agora, cuidado com um erro comum: confundir educação com interesse. Algumas pessoas são naturalmente comunicativas, gentis, acessíveis, mas existe uma diferença enorme entre responder e iniciar, entre manter uma conversa e criar uma. Se ela só responde, isso não diz muito, mas se ela aparece sem necessidade, repetidamente, isso diz tudo. E aqui vai algo que você precisa gravar. Atenção direcionada é valiosa. Hoje em dia, todo mundo está ocupado, distraído, cercado de estímulos. Se alguém consistentemente escolhe falar com você, gastar tempo com você, iniciar contato com você, isso não é aleatório, isso é escolha. E quando você começa a perceber isso, tudo muda. Você para de correr atrás de sinais confusos e começa a enxergar padrões claros. E esse é o primeiro deles. Ela não espera um motivo para falar com você. Ela cria um. 2. Ela quebra a própria rotina para te incluir. Agora presta atenção nesse ponto, porque aqui a coisa começa a ficar ainda mais clara e ao mesmo tempo mais ignorada pelos homens. Quando uma mulher está realmente interessada, ela ajusta a própria rotina para te encaixar nela, e isso não é algo que ela anuncia, não é algo que ela vai dizer em voz alta. Você percebe nos detalhes. Mudanças sutis, pequenas adaptações, coincidências que na verdade não são tão coincidência assim. Ela começa a estar mais presente nos mesmos lugares que você. Responde mais rápido em horários específicos. Encontra brechas no dia para conversar, mesmo quando parece ocupada. Agora pensa com lógica. Ninguém muda a rotina por alguém que não importa. Rotina é prioridade organizada. É onde a pessoa coloca tempo, energia e atenção. Quando você começa a aparecer dentro dessa rotina de forma consistente, isso significa uma coisa: você está ganhando espaço mental, e isso é poderoso. Mas aqui vai o ponto que muita gente ignora. Essas mudanças quase nunca são grandes ou dramáticas. Não é como se ela dissesse: vou mudar tudo por você. É mais sutil. Ela adianta algo para ter tempo depois. Prolonga uma conversa quando deveria estar fazendo outra coisa. Dá um jeito de encaixar você entre compromissos. E é justamente essa naturalidade que faz muitos homens não perceberem. Eles estão esperando gestos grandiosos, enquanto os sinais reais são discretos. Outro detalhe importante: disponibilidade seletiva. Presta atenção nisso. Todo mundo está ocupado hoje em dia. Todo mundo tem responsabilidades. Todo mundo tem coisas para fazer. Mas quando alguém quer, encontra tempo. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja rápido. Se ela consistentemente encontra momentos para você, mas não faz isso com todo mundo, isso não é coincidência. Isso é escolha direcionada. Agora vamos tocar em um ponto controverso. Interesse real não cria obstáculos desnecessários. Se você sente que tudo é difícil, demorado, complicado, provavelmente não há interesse forte ali. Porque quando existe interesse, há facilitação. Não significa que tudo será perfeito ou fácil o tempo todo, mas existe fluidez. A conversa anda, os encontros acontecem, o contato se mantém e, principalmente, você não sente que está lutando sozinho. Agora, um sinal muito claro dentro disso tudo. Ela reorganiza pequenas coisas sem você pedir. Você não solicitou, você não sugeriu, mas de alguma forma ela se ajustou.
E isso acontece porque, no fundo, ela quer estar mais próxima. Só que aqui entra um erro comum dos homens: ignorar esse esforço. Muitos veem isso como normal. Ou pior, como obrigação. Não é. Quando alguém adapta o próprio tempo para incluir você, isso é investimento emocional. E investimento emocional não é distribuído aleatoriamente. Ele é direcionado para quem importa. Então, se você começa a perceber que ela está frequentemente dando um jeito de estar presente, se ela se encaixa, aparece, responde, se ajusta, pare de achar que isso é sorte. Não é sorte, é interesse. E quando você aprende a reconhecer isso, você para de duvidar de sinais claros, né? E começa a valorizar o que realmente importa. Porque no final das contas, interesse não é só o que a pessoa sente, é o que ela faz com o tempo dela. E quando ela começa a reorganizar esse tempo para te incluir, a mensagem já está sendo enviada, sem palavras. 3. Ela demonstra interesse emocional antes mesmo do físico. Agora presta muita atenção nisso, porque esse é um dos sinais mais mal interpretados e também um dos mais fortes. Quando o interesse é real, ele aparece primeiro no emocional, não no físico, e isso pode confundir muita gente. Principalmente porque muitos homens foram condicionados a acreditar que a atração é algo direto, visual, imediato. Mas na prática, o que sustenta o interesse de verdade é a conexão emocional. E é aí que entra o detalhe que você precisa observar. Quando ela começa a se envolver emocionalmente com você, isso aparece em pequenas atitudes. Não é algo que ela anuncia. É algo que você sente na forma como ela interage. Ela presta mais atenção no que você diz. Lembra de detalhes que você comentou sem importância. Demonstra curiosidade sobre sua vida, suas opiniões, sua forma de pensar. E aqui está o ponto. Curiosidade direcionada não é aleatória. Quando alguém quer entender você, quando alguém demonstra interesse pelo que está por trás da sua aparência, isso indica um nível diferente de envolvimento. Agora, pensa nisso com calma. Ninguém investe energia emocional em alguém que não considera relevante. Esse tipo de interesse exige atenção, presença, envolvimento mental. E isso não acontece com qualquer pessoa. Outro sinal importante dentro disso é a qualidade da interação. Não é sobre o quanto vocês conversam, mas sobre como ela se posiciona nessas conversas. Existe uma diferença entre participar e se envolver. Quando há interesse emocional, você percebe que ela não está apenas respondendo, ela está contribuindo, está presente, está engajada. E isso muda completamente a dinâmica, porque a conversa deixa de ser superficial e começa a ter continuidade natural, sem esforço forçado, sem sensação de que você precisa sustentar tudo sozinho. Agora, aqui vai um ponto que muita gente ignora: conforto emocional. Quando ela começa a se sentir confortável com você, isso não acontece por acaso. Conforto é construído e só acontece quando existe interesse suficiente para permitir essa abertura. Ela baixa a guarda aos poucos, mostra mais da própria personalidade, se expressa de forma mais natural. E isso é um sinal silencioso, mas extremamente forte, porque ninguém se abre emocionalmente com quem não vê potencial. Agora, algo importante. Isso não significa intensidade exagerada ou declarações profundas desde o início. Pelo contrário, na maioria das vezes é leve, progressivo, natural. E é justamente essa progressão que indica que o interesse está crescendo. Você começa a perceber que ela está mais presente, mais conectada, mais envolvida, sem precisar forçar nada. E aqui vai a parte que muitos homens não gostam de ouvir. Se não existe nenhum tipo de investimento emocional, provavelmente não existe interesse real. Pode haver simpatia, pode haver educação, pode até haver atração momentânea. Mas interesse de verdade sempre passa pelo emocional, sempre.
E quando você começa a reconhecer isso, você para de se apegar apenas ao superficial e começa a enxergar o que realmente importa. Porque no fim das contas, antes de qualquer aproximação física, existe uma conexão invisível sendo construída. E quando ela está ali, você sente, mesmo que ninguém diga nada. 4. Você ainda não percebeu e isso está te prejudicando. Agora eu preciso ser direto com você. Sem exagero, sem drama, mas com honestidade. Muitos homens não têm dificuldade em atrair, têm dificuldade em perceber, e isso está custando caro, porque enquanto você está tentando entender o que fazer, muitas vezes o mais importante já está acontecendo, e você simplesmente não vê. Ou pior, você vê e desvaloriza. Vamos falar de um erro comum: ignorar sinais consistentes e focar em inseguranças. Ela demonstra interesse de várias formas. Aparece, conversa, se envolve, mas você fica preso na dúvida, pensando demais, questionando tudo. Será que é isso mesmo? Será que estou imaginando? E se eu estiver errado? E nessa hesitação, você trava. Enquanto isso, o tempo passa e a oportunidade também. Agora, aqui vai uma crítica necessária. Muitos homens querem sinais extremamente óbvios, mas não estão atentos nem aos sinais claros. Esperam algo quase impossível de ignorar, uma confirmação direta, explícita, enquanto descartam tudo que é sutil. Só que o interesse, na maioria das vezes, não é escancarado assim, ele aparece em padrões. E se você não treinar seu olhar para perceber esses padrões, vai continuar perdido, mesmo quando tudo estiver acontecendo bem na sua frente. Outro ponto importante: comportamento passivo. Muitos homens adotam uma postura de espera total. Se ela gostar mesmo, vai deixar claro. Mas o que é claro para você pode não ser claro para ela. E enquanto você espera um sinal maior, ignora vários pequenos que juntos já dizem tudo. Agora, vamos falar de responsabilidade. Perceber sinais não é só uma vantagem, é uma habilidade que você precisa desenvolver, porque quando você não percebe, você reage errado. Às vezes você se afasta quando deveria se aproximar. Às vezes demonstra desinteresse quando, na verdade, está interessado. Às vezes perde o timing completamente, e isso cria uma impressão negativa. Não porque você não tem valor, mas porque sua leitura da situação está desalinhada. E aqui vai algo importante: interesse também precisa de resposta. Quando ela demonstra algo e não recebe retorno, isso esfria. Não imediatamente, não de forma dramática, mas aos poucos, porque ninguém gosta de investir onde não há reciprocidade. Então, se você não reconhece os sinais, você também não responde a eles. E se você não responde, a conexão não evolui. Agora, calma. Isso não é sobre culpa, é sobre ajuste. A maioria dos homens nunca foi ensinada a observar comportamento de forma estratégica, mas isso pode ser aprendido. Começa com algo simples: prestar mais atenção no que ela faz e menos no que você imagina. Menos suposição, mais observação, menos ansiedade, mais clareza e, principalmente, parar de ignorar o óbvio. Se ela aparece, se envolve, se ajusta, se conecta, existe algo ali. Pode não ser definitivo, pode não ser garantido, mas é real o suficiente para você reconhecer e agir com mais consciência. Então aqui vai o conselho direto: acorda para os sinais antes que eles desapareçam, porque muitas vezes o problema não é a falta de interesse dela, é a falta de percepção sua. E isso sim faz toda a diferença. 5. Quando ela facilita tudo, mas você complica. Agora chegamos a um ponto que pouca gente gosta de encarar, mas que precisa ser dito. Às vezes, ela já deixou tudo fácil. E mesmo assim, você complica. Simples assim. Você passa tanto tempo tentando decifrar, tentando agir perfeito,
tentando não errar, que acaba ignorando o mais importante, a fluidez. Porque quando existe interesse real, as coisas tendem a fluir. A conversa não trava o tempo todo. O contato não depende só de você. Existe uma troca natural. Mas o que muitos homens fazem? Eles entram na própria cabeça, pensam demais, analisam demais, duvidam demais. E isso cria um problema sério. Você começa a agir de forma artificial. Ao invés de responder de forma simples, você calcula. Ao invés de aproveitar o momento, você testa. Ao invés de avançar naturalmente, você trava. E isso quebra completamente a dinâmica. Agora presta atenção nisso. Quando uma mulher está interessada, ela não está esperando perfeição. Ela está esperando coerência. Alguém que perceba o que está acontecendo e acompanhe. Mas quando você começa a complicar, demorando demais para responder, criando joguinhos, tentando parecer desinteressado, você envia um sinal confuso. E confusão gera distância. Aqui vai um ponto importante. Facilidade não significa falta de valor. Muitos homens acreditam que, se está fácil, então não é especial. Que precisa ser difícil para ser real. Isso é um erro. Na verdade, quando alguém facilita o contato, facilita a conversa, facilita o encontro, isso mostra abertura. Mostra que ela está confortável com você. E conforto é um dos pilares de qualquer conexão. Agora, pensa comigo. Por que você iria dificultar algo que já está funcionando? Só para testar? Só para parecer mais interessante? Isso geralmente tem o efeito contrário. Porque enquanto você complica, ela começa a perceber inconsistência. E interesse precisa de estabilidade mínima para crescer. Outro comportamento comum. Perder o timing. Ela demonstra abertura e você demora demais para agir. Ela puxa a conversa e você responde de forma fria. Ela se aproxima e você recua por insegurança. E aí acontece algo silencioso. O momento passa. E quando o momento passa, recuperar aquela mesma energia fica muito mais difícil. Agora, aqui vai o conselho mais direto dessa sessão. Simplifique. Se ela facilita, facilite também. Se ela se envolva. Se ela demonstra interesse, responda com clareza, não com jogos. Isso não significa se entregar completamente ou perder o controle. Significa apenas não atrapalhar algo que já está acontecendo de forma natural. Porque, no final das contas, muitas conexões não fracassam por falta de interesse. Fracassam por excesso de complicação. E, ironicamente, quem cria essa complicação quase sempre é quem mais queria que desse certo. Então, da próxima vez que você perceber que está tudo fluindo, não tente melhorar demais, não tente controlar demais, só não estrague. Às vezes, o melhor movimento é não complicar o que já está claro. Vou encerrar com algo que pode soar desconfortável, mas é necessário. Na maioria das vezes, você não foi rejeitado. Você apenas não percebeu a oportunidade quando ela estava ali. Sim, é controverso, mas pensa com calma. Ela demonstrou de várias formas que havia interesse, criou oportunidades, se ajustou, se envolveu emocionalmente, facilitou o contato e, mesmo assim, nada aconteceu. Não porque faltava conexão, mas porque faltou leitura. Faltou ação no momento certo. E aqui está a virada. Quando você começa a entender esses sinais, você para de viver no e se e começa a agir com mais clareza. Você deixa de forçar onde não há interesse e passa a reconhecer quando ele já existe. Agora eu quero saber de você. Você já passou por alguma situação onde só percebeu depois que ela estava interessada? Comenta aqui embaixo a sua experiência. Eu realmente leio e posso até responder você diretamente. Porque quanto mais você entende esses padrões, menos você depende de sorte e mais você controla o resultado das suas interações. E isso